Olá, comunidade Trends Innovation, muito bom dia. Sexta-feira, 28 de junho de 2024. Parece que o ano começou ontem, mas já chegamos na metade. Marcelo Veras por aqui hoje. Hoje o conteúdo é meu e eu decidi hoje trazer um tema muito bacana, muito especial, que está na ordem do dia, que é nexialismo. E a pergunta de cara é: você é um nexialista ou uma nexialista? Vamos lá. O que é isso, né? O que significa nexialismo? Primeiro, eu quero relembrar, eu já tive um conteúdo aqui sobre o modelo de competências da Inova e desde 2006 tá lá, tem uma competência lá que você, se conhece o modelo, deve se lembrar dela, chamada Cultura Geral e Respeito à Diversidade. E eu tenho inúmeros textos, inclusive, que eu escrevi entre 2010 e 2020, sobre a importância da ampliação de repertório, né? Então, tem até lá uma série chamada Pequenos Hábitos e Grandes Resultados, que eu indico que uma vez por semana meus alunos tirassem 15 a 20 minutos para dar uma consumida em algum conteúdo, e eu brincava na época que passasse a 1 quilômetro da sua área de atuação e de conhecimento, simplesmente para ampliar repertório. Desde 2015, o World Economic Forum, no seu maravilhoso report chamado The Future of Jobs, ele abriu um capítulo lá sobre competências que eu também uso nas minhas aulas de planejamento de carreira, onde desde 2015, esse relatório de 2015 para cá deve ter uns 3 ou 4 edições, umas 3 ou 4 edições, e sempre nas top 5 competências para essa década está lá um negócio que eles chamam de solução de problemas complexos, né? A gente sabe, já falei várias vezes aqui, o pano de fundo dessa década é a complexidade. E num cenário de extrema complexidade, o que a gente faz, né? Eu já lembrei aqui, inclusive em outros conteúdos, do querido professor Mário Sérgio Cortella, que dizia, assisti uma palestra dele em 1995, ali nos primeiros anos da minha carreira, onde ele dizia que a gente não pode ter ímpeto inconsequente, que é pegar uma metralhadora e sair atirando para todo lado, mas também a gente não pode se enfiar numa toca para esperar a poeira baixar. Ele chamava isso de cautela imobilizadora. E aí, ainda mais para colocar um pano de fundo, antes de chegar no nexialismo, eu sou formado em engenharia química, né? Alguns aqui sabem, e talvez uma das melhores aulas que eu tive nos meus 5 anos de engenharia química foi um episódio numa prova de termodinâmica, estava ali da metade para o fim do curso, uma disciplina bem pesada, e nós começamos a fazer uma prova às 6 da tarde, a prova só tinha 2 questões, e todo mundo apavorado, porque o negócio era cabeludo, né? Muita complexidade naquelas 2 questões, e quando dá 10 da noite, 4 horas depois, toda a sala não tinha resolvido a metade da primeira. O professor interrompe a prova, fala: vão todos para casa, fechem seus cadernos, eu vou trancar a sala, fecha tudo, e vocês vão dormir, vocês voltam para cá amanhã às 7h30 da manhã. E a gente, sem entender nada, a gente foi lá, e no outro dia, quando a gente chega, todo mundo ainda com medo, né, do que ia acontecer ali, porque se ele parasse a prova era perto de zero para todo mundo, porque ninguém tinha saído da metade da primeira questão. E ele nos disse uma coisa que marcou minha vida, marcou minha carreira, que ele disse o seguinte: sabe qual é o problema de vocês? Por que vocês estão travados aí? Porque vocês não se apaixonaram pelo problema, né? Se vocês se apaixonarem pelo problema, vocês vão encontrar a solução. Enfim, depois a coisa continuou, mas eu guardei esse episódio dos meus 5 anos de engenharia química na minha querida Federal de Uberlândia. Enfim, então, complexidade. Hoje, eu acho que, não sei qual é o seu nível de consciência sobre isso, mas eu sempre digo, a gestão, ela, arredondando aí 220 anos de era industrial, o nível de complexidade subiu, ele vinha subindo década a década e tal, mas um nível muito pequenininho. Mas quando chegou aí, principalmente a metade da década entre 2000 e 2010, a chegada do smartphone, uma mudança radical na estrutura de relações sociais que durante 28 séculos eram meramente verticais e a partir da chegada da internet passaram a ser relações horizontais. O nível de complexidade foi crescendo e é interessante, outras áreas de conhecimento foram fazendo aportes de conhecimento na gestão.
Eu brinco até que é como se os caras olhassem assim e falassem: aquela turminha lá da gestão tá patinando, vamos dar uma ajuda lá para eles? Então, que áreas foram essas? Por exemplo, a diplomacia nos ajudou a colocar a lente do paradigma sistêmico, que eu já tratei aqui. Nós vínhamos na gestão com o paradigma cartesiano, relação de causa e efeito, tudo concordo, discordo, era tudo base em evidências. A diplomacia nos mostrou que existe uma outra lente e que pode ajudar muito na gestão, principalmente em cenários de complexidade. A lente onde você vê interdependência, totalidade, onde às vezes o fim é maior do que a soma das partes. Então a diplomacia fez aporte. A filosofia, então, eu nem falo. Robert Freeman, em 1980, já tive um episódio aqui na comunidade Trends Innovation falando de filosofia. Um filósofo que cunhou o capitalismo de stakeholders, Pierre Levy com inteligência coletiva e vários outros que deram contribuições muito importantes para a gestão. A psicologia comportamental nem se fala, esses feras como Adam Grant, Daniel Pink, Malcolm Gladwell, que eu sempre uso seus textos em referência. Então, a psicologia comportamental, a filosofia, a neurociência, nós temos na Inova, inclusive, um Master em Neurobusiness, só com as contribuições da neurociência para a liderança, para o marketing, para a comunicação. Enfim, então, no final do dia, está quase que matematicamente provado que uma única área de conhecimento, às vezes, não dá conta de solucionar questões, temas tão complexos e a gente precisa de ajuda. E aí que entra o conceito de nexialismo. O que é o nexialismo? É a habilidade de usar a perspectiva de várias áreas de conhecimento, encontrando um nexo entre elas. Daí o termo nexialismo. Então, quem é um nexialista ou uma nexialista? É alguém que consegue, a partir de um cenário de extrema complexidade, colocar lentes e conhecimento, obviamente, de diferentes áreas, para entender com mais amplitude, com mais profundidade aquele fenômeno e conseguir, por consequência, resolver. Portanto, o que é um nexialista está dito. Qual é a agenda? Como é que eu viro um nexialista? Como é que eu deixo de ser um mero especialista ou um mero generalista e viro e me transformo num nexialista? Acho que a receita do bolo está muito clara diante de tudo que eu já falei. Eu preciso ter uma agenda para ampliar meu repertório. Eu preciso, como diz uma colega nossa, conselheira Kika, eu preciso colocar os pés na cena, em diferentes cenas. Preciso consumir um pouco de conteúdo dessas áreas, de filosofia, de diplomacia, de psicologia comportamental, de neurociência. Então, um nexialista é alguém que o tempo inteiro está ampliando a sua fronteira de conhecimento, está ampliando o seu repertório. Outra coisa muito bacana que um nexialista também faz é conviver com diferentes gerações. Já encontrei vários líderes, vários, conto isso em aulas, em palestras, que gostam de fazer a chamada mentoria reversa. Pegar pessoas 10 anos, 15 anos, 20 anos mais jovens do que a gente para sentar e conversar. Conversar muito mais ouvindo do que falando. Mais uma vez, para entender novas perspectivas, conseguir enxergar fenômenos, às vezes, com outras lentes, tá bom? Então, o convite para você nesta década e muito provavelmente nas décadas que sucederão essa década maravilhosa, 2020, 2030, é para se tornar um nexialista ou uma nexialista, tá bom? Volto daqui a 15 dias, semana que vem com meu sócio amigo Luiz Rasquilha. Um abraço, até lá!